Análise de mais um jogo histórico, Corinthians 1, Vasco 0, pelas quartas de final da Libertadores de 2012. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O primeiro jogo desse confronto foi 0 a 0 lá em São Januário, né? E esse aqui é o segundo confronto aí, jogo lá no Pacaembu, 1 a 0 o Corinthians, um gol do Paulinho. O Corinthians entra no jogo numa base de um 4-2-4, e o interessante dessa formação do Corinthians é que nesses 4 jogadores aqui de ataque, os dois centralizados são meias, né? Então você pega aqui Danilo e Alex. Danilo e Alex são os dois meias aqui que jogam como atacantes nesse jogo do Corinthians hoje. E aí os atacantes de ofício são Emerson Sheik e Jorge Wagner, Jorge Henrique, os dois nas duas pontas aí do time do Corinthians. O time então é uma base desse 4-2-4, o time que se defende com a descida natural aqui do Jorge Henrique e do Emerson Sheik, para alinhar aqui a Ralf e a Paulinho, formando um 4-4-2. E aí, ofensivamente, sobe Jorge Henrique, sobe Emerson Sheik e os dois meias, um deles vira centroavante e o outro desce para armar o jogo junto com o Ralf e Paulinho, né? Então, no primeiro tempo, quem fica de centroavante é o Alex e quem desce para armar o jogo é o Danilo. E o Danilo joga aqui junto do Ralf e do Paulinho, sendo que o Danilo cai para a esquerda, cai para a direita, fica bem se movendo durante o jogo, né? E nisso você tem a subida dos dois laterais, porque tanto aqui o Alessandro quanto o Fábio Santos, eles sobem pouco, né? Sobe em alguns momentos até ao fundo, sobe realmente, mas pouco, né? Eu acho que a regra realmente é ficar um pouco mais, porque as pontas são de Jorge Henrique e Emerson Sheik, e esse é o time ofensivo do Corinthians no jogo. O Vasco, cara, entra no jogo numa base de um 4-3-3, um time que se defende com a descida aqui do Newton. O Newton é o cara aqui que desce para marcar individualmente o Alex, né? Então o Newton fica marcando individualmente o centroavante do Corinthians, então por conta disso ele fica se movimentando, vai acompanhando o Alex, né? Onde o Alex vai, ele vai. Se ele tá na esquerda, ele vai para a esquerda, se ele tá na direita, na direita. Se ele tá no meio, dá no meio. Só que a maioria das vezes o Alex tá aqui de meia, né? Tá daqui de centroavante realmente. Então o Newton entra no meio dos dois zagueiros aqui, tanto o Renato Silva quanto o Rodolfo, para formar 3 zagueiros. Nisso, descem aqui os dois laterais, tanto o Thiago Feltre quanto o Fagner, e também descem aqui os dois pontas, Éder Luiz e Diego Souza, para alinhar a Juninho e a Rômulo, né? E o Alexandro lá na frente. Esse é o time defensivo do Vasco, um 5-4-1, sendo que o Newton marca individualmente o Alex, né? Ofensivamente, sobe Éder Luiz, sobe o Diego Souza, sobe o Newton também, para ser o meia que sai jogando, Juninho e Rômulo abrem, e o Vasco é um 4-3-3 ofensivo. Sendo que, a partir desse 4-3-3, você tem a subida do Thiago Feltre. O Thiago Feltre não fica aqui tanto de lateral, porque ele sobe para a ponta, né? Ele vira um ponta ofensivamente e o Diego Souza abre para ele entrar. E esse é o time ofensivo do Vasco, basicamente. O Wagner é um cara que sobe pouco, né? Ele sobe pouco, ele sobe em alguns momentos, principalmente quando o Éder Luiz não tá por algum motivo na ponta, ele sobe. Mas a regra realmente é ele ficar um pouco mais, porque quem pega a ponta é o Éder Luiz. Esse é o time do Vasco, né? O primeiro tempo, então, é um jogo equilibrado, um jogo pegadíssimo, truncado, realmente um jogo de Libertadores, né? Os primeiros 10 a 15 minutos ali é esse jogo equilibrado, que o Vasco tem 2 chances de gol seguidas, assim, em um mesmo lance, né? O Juninho bate uma falta que o Cássio faz a defesa, e no rebote ali, o rebote meio que pega o Alexandro desprevenido, porque ele não consegue chutar direito, ele perde a chance de fazer o gol aqui aos 10 minutos do primeiro tempo, né? Então o jogo começa ali dessa forma, até que a partir dos 15 minutos o Corinthians começa a mandar um pouco mais, começa a se impor um pouco mais, tá jogando em casa, né? A torcida tá a favor, começa a propor mais o jogo, o Vasco fica se defendendo a partir de então e tenta achar contra-ataques com o Éder Luiz ali e o Diego Souza, né? Só que só o Corinthians consegue criar chance de gol até o fim do primeiro tempo, só que são poucas. Porque nesse tempo, dos 15 até os 45 ali, o Corinthians tem 2 chances de gol só, que são bem isoladas. Uma no início ali, uma chance do Emerson, que a bola sobra para ele depois de um lateral do Alessandro, e ele chuta e a bola desvia para escanteio. E a outra é do Paulinho de cabeça, que o Fernando Praz faz uma defesaça também, né? Isso aos 31 do primeiro tempo. E assim termina o primeiro tempo, realmente, né? 2-2 em chances de gol, 0-0 no pra cá, um jogo equilibrado, que depois o Corinthians começa a propor um pouco mais, e assim termina o primeiro tempo. O segundo tempo, o Corinthians muda os 2 meias, né? Quem passa a ser o centroavante no segundo tempo agora é o Danilo. E aí o Alex é o cara que vem pro meio agora armar o jogo. Essa é a única mudança no intervalo. O jogo, então, no segundo tempo é o mesmo roteiro, jogo equilibrado, pegado, até que aos 5 minutos do segundo tempo, o Vasco faz uma mudança. Sai o Thiago Feltre machucado e entra na posição dele o Felipe. Só que o Felipe entra como um lateral esquerdo
e não sobe, como subia o Thiago Feltre, né? Então o Vasco perde aqui essa subida do Thiago Feltre, o Diego Souza agora fica lá de ponta pela esquerda e o Alessandro centralizado. O Vasco agora é o 4-3-3 bem tradicionalzão mesmo, sem muita mudança em relação de movimentação de time, né? O jogo vai desenrolando até que aos 17 minutos, 17 do segundo tempo, começa a história a ser escrita, né? Vem ali o lance que é o lance icônico do jogo, que é aquela chance do Diego Souza contra o Cássio. O Corinthians está no ataque, mas se eu não me engano é um escanteio, a zaga do Vasco tira a bola de cabeça, a bola sobra para o Alessandro, lateral, aqui na intermediária, ele vai tentar dar uma fatiada, dar um lançamento na bola, né? Só que aí o Diego Souza antecipa, bota a bola na frente, sai cara a cara com o Cássio e na hora do chute ele toca no cantinho, o Cássio faz a defesa e a bola vai para escanteio, né, cara? Cara, você já parou para pensar? Para mim, esse lance é um dos lances mais assim, efeitos borboletas dos últimos tempos do futebol brasileiro. Já parou para perceber o tanto de coisa que mudou no futebol brasileiro se essa bola não tivesse entrado, cara? Porque se essa bola entra, vamos supor que essa bola entrasse, o Corinthians não seria campeão da Libertadores, não seria campeão do mundo, o Tite talvez não seria um técnico vitorioso a ponto de ir para ir 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Ou seja, até a seleção brasileira teve alguma influência nesse lance aqui do Diego Souza contra o Cássio, né, cara? Aí você pega pelo lado do Vasco, por exemplo. Será que o Vasco, se ele ganha aqui do Corinthians, ele teria total chance de vencer o Santos, depois o Boca também? O Vasco poderia ser campeão da Libertadores, campeão do mundo também. Será que o Vasco, depois de ser campeão do mundo, teria caído 3 vezes, 4 vezes depois, a partir daqui? Será que o Corinthians teria vencido todos aqueles títulos que ele ganhou depois de tudo isso aqui? Então, cara, se você botar na balança, assim, esse lance pra mim é um dos mais icônicos, mais, assim, espetaculares realmente, assim, que mudam a trajetória do futebol brasileiro a partir daqui, né? E aí o Diego Souza foi lá, bate no canto, o Cássio faz a defesa e a bola vai para escanteio. Não acabou o jogo, porque nesse escanteio, bola na área e o Newton, volante aqui, bota a bola de cabeça no travessão, cara. Ou seja, não era o dia do Vasco, né, cara? Não era o dia do Vasco, era o dia do Corinthians, realmente. Em 2 lances ali, em 1 minuto de diferença entre eles, o Vasco teve 2 chances de fazer o gol, não conseguiu, segue 0-0 no placar aos 18 do segundo tempo. Depois desses 2 lances, o Vasco faz uma mudança. O Éder Luiz sai da direita e vem para a esquerda, e o Diego Souza vai lá para a ponta direita, né? Aos 24 do segundo tempo, mudança no Vasco. Sai o Éder Luiz, que estava na esquerda, para a entrada do Carlos Alberto, ele mesmo, né? E também aos 24 minutos, mudança no Corinthians. Sai aqui o Jorge Wagner, que estava aqui na direita, para a entrada, Jorge Henrique, né? Estou confundindo com o Jorge Wagner, para a entrada do William Bigode, né? O William Bigode, ele entra aqui na ponta direita. Ainda era só o William na época, né? Não era Bigode ainda, né? E aí, nesse momento aqui do jogo, aos 30 minutos ali, o Emerson Sheik bota uma bola na trave, né? Uma bola que sobra para ele na área, ele chuta, o Fernando Praz faz a defesa, a bola bate na trave e vai para escanteio. Aos 33, mudança no Corinthians. Sai aqui o Emerson Sheik para a entrada do Liedson. O Liedson entra como um 9 na posição do Danilo. E o Danilo agora vira ponta pela esquerda. Então fica Danilo, Alex e Liedson aqui aos 33 do segundo tempo. E aí aos 42 do segundo tempo, escanteio para o Corinthians, bola do Alex para a área e o Paulinho abre o placar para fazer 1-0 sozinho na pequena área ali aos 42 do segundo tempo, né? Loucura no Pacaembu, pau comendo no Pacaembu, só que o jogo não acabou, porque logo em seguida o Rômulo tem uma chance de empate claríssima, uma falta pro Vasco, o Juninho bate, o Cássio falha na saída de bola, né, cata a borboleta ali, e o Rômulo sem goleiro cabeceia para fora, perde a chance de empatar o jogo aos 44 o Vasco, né, não acabou o jogo. E aí, para terminar o jogo, o Liedson ainda tem uma última chance pro Corinthians, que o Praz faz a defesa e assim termina o jogo. Vasco e Corinthians tiveram 5 chances de gol cada um no jogo, né? E o jogo foi 1-0 Corinthians, gol do Paulinho. O destaque do jogo, pra mim, cara, foi o Newton, tá? Do Vasco. O Newton jogou uma partida espetacular. Pra mim foi o melhor em campo, o Newton, assim, nota 10 pra ele, né? Pelo Vasco, Newton e Éder Luiz. Acho que pra mim foram os 2 melhores do Vasco. Pelo Corinthians, cara, você tem que falar do Cássio, tem que falar dos 2 zagueiros, o Chicão e o Castan foram muito bem. Paulinho e Ralf também jogaram muita bola, o Paulinho decidiu o jogo. E eu acho que o Danilo também jogou muita bola. Esses foram os destaques do jogo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Corinthians, do Vasco, do futebol brasileiro e europeu. Bota aí nos comentários algum outro jogo histórico do seu time, que é o que eu faço aqui também. E curte o vídeo, que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!